Fala pessoal, eu sou o PH do canal PH 3D Maker e sejam bem-vindos ao curso de impressão 3D básico com Bambu Studio. Essa é a nossa 8ª aula e hoje eu vou falar sobre personalização e modificação. Essa é uma aula bem interessante para quem está buscando ganhar alguma renda com impressão 3D, pois ela te permite, sem grandes dificuldades, sair do óbvio que é apenas pegar o modelo pronto e entregar e adicionar aquela personalização para o seu cliente. Você quer adicionar um nome, uma imagem, quer separar a parte, quer juntar objetos distintos para criar um novo objeto, e são essas modificações que eu vou cobrir hoje nessa aula. E antes de começar, não deixa de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e já comenta aqui o que você gostaria de aprender sobre personalização. Aproveito também para agradecer a todos os assinantes do canal que incentivam bastante a continuar esse trabalho e avisá-los que agora existe um grupo exclusivo para vocês no WhatsApp e existe um post aqui no YouTube onde tem um link para você acessar esse grupo. E sem mais delongas, bora para a aula! E vamos começar pela adição de texto, que já pode te render alguns pedidos de personalizados, principalmente para festas infantis. Eu estou aqui com essa caixinha do Minecraft e digamos que eu quero fazer ela de lembrancinha para o aniversário da minha filha, mas eu queria personalizá-la com um nome. A gente pode clicar no objeto e utilizando tanto o atalho T quanto a opção aqui no menu forma de texto, ele já vai colocar aqui um textinho para a gente. Você pode escrever o nome da criança ou o nome do aniversariante e escolher uma fonte bacana, que eu não sei fazer essa parte de fonte bacana, mas enfim. E a gente tem 3 formas de adicionar esse texto. Uma delas é a opção parte, que vai adicionar um texto em relevo, como se fosse realmente uma nova parte na minha peça. E aqui eu já vou deixar uma dica, ó. Neste nível de profundidade, você vai ter problema na impressão dessa parte de baixo do texto. Então, quando eu trabalho com textos ressaltados e não quero usar suporte, eu deixo ele um pouco mais estreito. Então, você pode dar um duplo clique aqui no texto, vir aqui na parte espessura e colocar, por exemplo, 0,5. Isso já vai garantir para a gente um efeitozinho legal, sem necessidade de suporte. Uma outra configuração importante para você facilitar a impressão da palavra é o seguinte, ó, se a gente olhar aqui no fatiamento, ele está realmente apenas com uma parte na superfície. Então a impressora vai vir aqui e botar um pedacinho de filamento mal apoiado na parede de trás. Como que a gente deixa esse texto melhor apoiado? Você vem aqui na opção profundidade, coloca 1 milímetro. Você vê que ele entrou na parte de dentro da peça, agora ela vai começar por aqui e vai ter mais apoio. Onde está esse pontinho branco da costura, onde ele vai começar. O texto vai ser gravado com uma profundidade, isso vai deixar ele com a adesão mais forte na peça. Uma segunda forma de você trabalhar com texto é fazendo uma espécie de gravação. E a gente pode fazer isso utilizando o menu cortar. No menu cortar você não precisa tanto da profundidade, porque a gravação já vai ser o tamanho da espessura. E aqui vale a mesma coisa em relação ao suporte. Não abuse para não prejudicar a impressão. Principalmente em regiões como essa partezinha aqui do A. Se isso for muito profundo, a impressora não vai conseguir imprimir corretamente. E por fim, digamos que você não quer nem gravar, nem fazer um ressalto, mas você quer apenas mudar de cor. Você pode vir aqui, trocar o tipo para modificador, que é um tipo de objeto especial que permite você alterar configurações desta região onde está o texto. E uma dessas configurações é, por exemplo, a cor. Aqui, como a cor padrão é preto, ele já pegou o preto, mas basta dar 2 cliques aqui, escolher, mas eu quero que seja branco. Ele vai colocar o texto branco na região onde eu tenho esse modificador. Ah, mas PH, aí ele vai adicionar muita troca de cor. Como é que eu faço para não ter troca de cor? Numa peça como essa, por exemplo, eu posso tirar esse texto daqui e colocar na tampa. Eu vou virar a tampa aqui, ó. Esse é o sentido que a pessoa vai ver quando ela estiver impressa. Clicar, adicionar o texto do tipo modificador. Vou escrever Alice novamente, vou posicionar e aqui já me perguntaram muito, eu ainda não descobri uma forma de centralizar na peça, tá? Então é meio que no olho mesmo. E por que eu digo que é meio que no olho, tá? Se for uma peça que fosse só um retângulo, ele existe uma opção de centralizar automático. Mas olha essa peça aqui. Ela tem esta alcinha aqui atrás. Então, se eu apertar aqui com o botão direito e marcar o centro, ele vai centralizar no meio deste quadrado todo que inclui a alça. Então, não tem um jeito 100% de você alinhar aqui, mas se fosse um modelo mais simples, como um quadrado de fato, você pode usar a opção centro. Então,
voltar aqui e vamos no olho, alinhar ele onde eu acho que é o centro. Uma dica que eu posso dar é, uma vez que você apertou o centro e ele veio para cá, a gente já sabe, ó, que pelo menos em relação aos lados ele está centralizado. Então na hora que você for mover, usa o menu mover, setinha verde, só para alinhar ele na vertical. Assim, pelo menos a posição central para os lados você vai garantir. Se eu fatiar agora, ó, eu tenho Alice escrito no fundo, isso vai ser impresso em contato com a mesa e você teria menos troca de cores. Num modelo como esse aqui não faz diferença, porque ele tem troca de cor em todas as camadas já, tá? Mas, dependendo do modelo, isso ajuda muito. E uma outra forma de modificação do objeto, não necessariamente personalização, é a ferramenta de corte. E ela pode ajudar a separar um objeto em partes de modo a você imprimir mais fácil, com menos suporte, tentar separar uma cor ou outra. E, inclusive, o nosso fatiador melhorou bastante nesse sentido, com até a possibilidade de adicionar conectores. Se liga só. Estou aqui com esse Charmander, por exemplo, e digamos que eu quero deixar a cabeça dele separada do restante do corpo para não ter que subir um suporte daqui até aqui e outro até a boca. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nele, vou vir aqui na opção de corte, ele vai botar esta linha e aqui a gente tem a parte A, que é a azul, e a parte B. Então eu vou posicionar ela aqui nesta altura, vou girar meu plano de corte para alinhar com a cabeça ali e vou usar a setinha verde agora para tentar fazer o ângulo mais aproximado do pescoço, tá vendo? E aí você vai usando as setinhas, ó, até você conseguir ajustar o corte da maneira que você precisa. Cheguei na cabeça, estou satisfeito com essa posição. E aqui uma dica que, cara, foi assim, revolucionária na minha cabeça. Se você, ó, quando a gente olha, eu quero separar apenas a cabeça, mas parte do rabo está dentro do plano de corte. Se você clicar com o botão direito, ele vai colocar a parte que você clicou na outro objeto. Ó, vou dar um Ctrl Z aqui para vocês repararem bem. Tudo que está azul é parte A. Se eu clicar com o botão direito, ele vai jogar para a parte B. Ou seja, eu estou separando somente a cabeça agora, e mesmo que o fogo do rabo, lá ele, esteja na linha do corte, agora ele pertence ao objeto B. Mas digamos que você não quer apenas imprimir a cabeça separada do corpo, você quer ter uma forma de encaixar isso. E aí nós temos a opção adicionar conectores. Como que funciona a questão da adição de conector? Ele tem basicamente dois macrotipos que a gente utiliza, que é o plug e o cavilha. Qual que é a diferença entre eles? Quando eu colocar um plug, e aqui eu posso aumentar o tamanho do meu plug, ele vai adicionar um pino que vai ficar numa parte e um buraco que vai ficar na outra. Quando eu escolho a opção cavilha, ele vai adicionar um buraco nas duas partes e imprimir um plug separado. Quando que você usa um, quando que você usa outro? Um exemplo prático aqui, ó. Este Charmander, se eu fosse imprimir a cabeça e o corpo separado, eu imprimiria o corpo em pé e a cabeça em contato com a mesa. Então eu colocaria um do tipo plug, onde a parte positiva está no corpo e o buraco, que vai estar em contato com a mesa, vai estar na cabeça. Agora, digamos que eu fosse imprimir esse Charmander de cabeça para baixo, com o corpo, essa parte cortada em contato com a mesa. Vocês concordam que eu não posso ter um plug em contato com a mesa, senão eu vou ter que encher todo esse resto de suporte? Em situações como essa, eu utilizaria a cavilha, porque essa parte aqui estaria em contato com a mesa, a cabeça estaria em contato com a mesa, e olha só, quando eu fizer o corte aqui, ele vai botar, ó, esse cara aqui com buraco, a cabeça com um buraco e aqui o plug que vai conectar as duas partes. Isso, novamente, seria uma impressão que não faz sentido nessa peça, mas onde eu colocaria ela mais ou menos assim também. Qual que é a limitação da parte de corte? Como vocês perceberam, ó, ele acabou de perder a pintura. Então você teria que pintar tudo novamente. E pintura não é exatamente a coisa mais legal de fazer. Tem modelos que são mais simples, tá? Por exemplo, é o caso desse daqui. Por que eu digo que é mais simples? Porque os objetos estão separados. Então você consegue trocar as cores selecionando o objeto, mas tem outros que não. Então quando você apertar aqui, ele vai pintar tudo e você vai ter que ficar selecionando. Então, idealmente, corte antes de pintar. Isso vai te evitar dor de cabeça. Uma outra forma agora de personalização e criação é a ferramenta de combinação, ali utilizada com a malha booleana. E ela é muito útil quando você recebe pedidos como, por exemplo, eu queria um porta-lápis do Gengar.
E você pode criar isso direto no seu fatiador sem uma ferramenta de modelagem. Então, por exemplo, eu estou aqui com esse modelo do Gengar que eu peguei lá no MakerWord e eu vou fazer um porta-lápis a partir dele. Como que eu faria isso utilizando a ferramenta de modelagem? Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é criar o meu porta-lápis, que eu vou fazer um bem simplesinho, porque o detalhe, o destaque da peça é o Gengar. Ó, vou adicionar um primitivo do tipo cilindro, vou redimensionar, eu quero um porta-lápis de 10 por 10 por 15. Não, muito grande. Fiz aqui o meu porta-lápis. Agora, eu quero fazer o buraco do porta-lápis. Como que eu vou fazer? Eu vou copiar esse cilindro, botão direito, centro, botão direito, centro. Eles estão juntinhos. Vem aqui na parte de objeto. Vamos mesclar os dois. Vou pegar o segundo e vou diminuir o tamanho dele. Então eu quero que tenha uma parede de 2 milímetros. Eu vou colocar 78 em todas as dimensões. Vou mudar a cor aqui só para eu conseguir visualizar. E agora eu vou usar a ferramenta de mover, ó, até ele aparecer aqui. Eu acho que 2 milímetros ficou muito pouco. Então vamos aqui de novo no tamanho. Quero com 5 milímetros. Então vou botar aqui 7,5, 7,5, 7,5. Vamos de volta para o mover aqui. Ó, a hora que o vermelho aparecer é o suficiente. O que a gente vai fazer agora? Vou clicar nessa montagem que está aqui. Vou no menu malha booleana. Ele tem 3 opções. União, que vai simplesmente somar as duas partes. Interseção, que vai pegar o que as duas partes têm em comum. Então, se selecionar esses dois caras, vai virar basicamente do meio. Mas o que a gente quer é o diferença. E o diferença é teoria de conjunto. Mas a forma mais fácil de explicar para vocês é... ele vai retirar, vai subtrair a parte B da parte A, que é o que está em azul. Então, ó, a nosso corpo está todo em azul. O que a gente fez de corte aqui está em verde. Quando eu mandar executar, e eu não preciso manter os modelos originais, eu quero apenas um novo, eu acabei de fazer um pote usando apenas o nosso fatiador. Tá, mas e aí, o que isso tem a ver com Gengar? Agora que vem a parte legal. Eu quero que esse Gengar esteja na frente do meu porta-lápis. Então, olha só, eu vou posicionar ele aqui. Vamos apertar aqui, vista superior. Vou posicionar ele aqui. Aliás, a gente pode sempre usar aquela dica para centralizar bem. Aperta no centro, usa a função mover agora só para puxar para trás. Eu quero que ele esteja bem alinhadinho. Estou satisfeito. Deixa eu ver. Não estou satisfeito ainda. Um pouquinho mais para trás. Bem, agora estou satisfeito. Fala, pô, mas ficou um pedaço do Gengar aqui dentro. Como é que a gente resolve isso? Vem novamente aqui, ó. Seleciona os dois objetos. Você pode usar aí o Shift ou o Command, está no Windows ou no Mac. Malha booleana, diferença, ele separou o nosso Gengar em 2. Mas, lembra, eu preciso do meu porta-lápis. Então, vou dar um Ctrl Z, vou marcar a opção manter modelos originais, vou executar. Agora, ele separou o Gengar em 2, mas não apagou o porta-lápis. E aqui agora, eu já vou deixar uma dica para vocês que é um macete, tá? Não me perguntem por quê, mas o Bambu está com um bug que se eu simplesmente vir aqui agora e fizer uma subtração, vou desmarcar aqui o manter, onde ele deveria tirar tudo que é verde do Gengar e executar, nada é removido. O que você tem que fazer quando você lidar com uma situação como essa, tá? Você vai vir aqui no nosso porta-lápis, no objeto, se você quiser subtrair, clicar com o botão direito, você vai usar a opção simplifique o modelo. Eu vou deixar o detalhe no extra alto porque eu não quero que ele perca a qualidade. Ó. Conforme for botando no baixo, o nosso círculo vai perdendo resolução e vai ficando com faces mais retas. Então eu vou deixar aqui no extra alto e eu vou aplicar. Depois que eu faço isso, se eu vier aqui agora e mandar executar a malha booleana, ele vai dividir. E como que a gente vai remover as costas do Gengar daqui agora? Você vai clicar com o botão direito nele, dividir para objetos. Ele vai criar 2 objetos aqui no menu lateral agora. Ó. Um representando a frente, outro representando a traseira. Você vai deletar a traseira dele. Agora que nós temos ó, somente a frente no formato do nosso porta-lápis, o que eu vou fazer? Clicar aqui nele, novamente malha booleana. Agora eu vou usar a opção de união. Vou selecionar os dois, vou desmarcar e manter modelos originais, que eu não preciso de uma cópia disso mais, e vou executar. Agora eu tenho um objeto único, posso fatiar aqui, vocês vão ver ele certinho, que é o meu porta-lápis do Gengar, criado aqui a partir de um modelo que já existe, uma peça totalmente feita no fatiador. E por que é importante esse último passo, tá? Você tem algumas alternativas para isso. Se eu deixar separado, por mais que esteja junto, e fatiar, o fatiador
ainda está criando, ó, dois objetos separados, introduzir uma parede desnecessária aqui, e não é isso que a gente quer. Mas você também pode usar a opção de mesclar, que vai ter o mesmo efeito mantendo as partes separadas. Então você tem essas duas formas de finalizar aqui, tanto com mesclar quanto usando união. Qual que é a diferença prática? É que quando eu faço a montagem, eu ainda tenho os objetos separados aqui. Quando eu faço a malha booleana, isso se torna uma só. Aí vai de caso a caso o que você prefere fazer de acordo com a sua necessidade. Agora, um outro recurso muito poderoso do nosso fatiador, mas que pode dar uma dor de cabeça com travamentos e ele fechando de maneira inesperada, é a adição de textura, que adiciona uma nova possibilidade de customização e criação para a gente. Vamos ver aqui um exemplo. Digamos que eu quero fazer agora uma plaquinha de texto, mas ao invés de ela ser uma plaquinha simples e lisa embaixo, eu quero que ela tenha uma textura de tijolinhos. Eu posso vir aqui, ó, adicionei um primitivo do tipo quadrado, vamos redimensionar para o tamanho que eu quero. Eu quero ela com 15 centímetros por 5 centímetros por 2 milímetros de altura. Maravilha, ó. Tá aqui a nossa pecinha. Como que eu vou adicionar a textura de tijolo nela? O fatiador, além de trabalhar com peças e outros objetos do tipo STL ou BJ, ele também trabalha com SVG. Então eu vou procurar uma textura SVG de tijolo. Então eu botei aqui, ó, Brick Wall Black and White SVG. Procurar em português, você deve achar também. E vou escolher uma que eu acho legal, tipo essa daqui, e vou baixar o SVG. Lembra, ó, formato SVG, que é um formato vetorial, não baixa PNG. De volta aqui ao fatiador, eu vou clicar com o botão direito na peça, vou em adicionar peça, SVG, e vou colocar aqui, ó, o nosso tijolinho. Considerações importantes: assim como o texto, ele tem a opção de parte, a opção de corte e a opção de modificador. Eu vou deixar aqui o juntar-se por enquanto. Ele tem a opção de superfície, ou seja, ele vai ficar apenas na superfície da peça que a gente está trabalhando, que é o que a gente quer fazer, ó. Sem superfície, ele é uma parte independente, vai ter o tamanho dele. Superfície, ele vai ser aplicado apenas na peça que a gente está modificando. Vamos usar aqui o tamanho, porque ele está grande demais, ó. Vou esticar aqui. Deixa eu ver, beleza, e profundidade eu vou colocar uma textura leve, então 0,5. Olha que legal que aconteceu aqui. E aí eu posso, ó, meu cubo que vai representar aqui o cimento, eu vou colocar ele no cinza escuro, e o que está aqui no roxo eu vou colocar no laranja, que é o nosso tijolo. Acabei de adicionar aqui uma plaquinha de tijolo utilizando um SVG, e agora eu posso, ó, adicionar aqui o texto. Vou botar uma fonte mais parruda e vou botar aqui, ó, PH 3D Maker. Gostei dessa fonte, pronto. E eu quero que esse texto aqui seja preto. Então, vem aqui, aumentar o tamanho dele. Agora, ó, criei totalmente do zero, dentro do fatiador, uma plaquinha com textura de tijolo e um nome em cima. Aqui é onde a criatividade vai solto. E o SVG, ele é mais poderoso do que isso. Você pode fazer, inclusive, outros tipos de personalização. Eu vou criar um outro porta-lápis aqui para mostrar um outro exemplo. Eu lembrei de uma dica muito importante, tá? Fiz o cilindro do tamanho de fora, fiz o cilindro de recorte, e se eu vier aqui movimentá-lo, ó, joguei para cima e ele volta para o fundo, o que está acontecendo é que essas partes não estão mescladas. Toda parte, quando está sozinha, ela tem que estar em contato com a mesa. Para você tirá-la da mesa, tem que mesclar, que aí sim, ó, a parte laranja vai estar em contato com a mesa e eu consigo afastar a parte cinza. E agora sim eu posso vir aqui em malha booleana, vir na parte de diferença, tirar um do outro, deixo isso aqui desmarcado, pronto, mais um potinho. O que mais a gente pode fazer usando um SVG? Imagina que você quer adicionar um desenho aqui na frente. Por exemplo, eu quero adicionar um dragão. Procurei aqui, ó, dragão SVG, vou pegar esse daqui. Tá lá na Wikipedia, tem mais chance de ser gratuito. Vamos ver se é salvar a imagem downloads. Beleza. De volta ao fatiador, mais uma vez, adicionar uma peça SVG. Pegar aqui o nosso dragão, vou abrir, ele ficou grandão, usar a superfície e vamos reduzir o tamanho dele e travou o Bambu Studio. Como eu disse, é um recurso poderoso que dá dor de cabeça para usar, então faça pequenos movimentos. Vou tentar mais uma vez, hein? Ele está até aqui já.
Quando você tem uma circunferência como essa e um SVG, o ideal é você botar um tamanho pequeno primeiro. Essa parte, gente, assim, eu já usei, fica muito legal, mas tem esses percalços. Vou tentar mostrar um macete aqui que é o seguinte: como ele está muito grande, ele acaba crashando, dando erro no Bambu Studio. Eu vou colocar ele num tamanho menor antes de marcar a caixinha usar a superfície. Vamos de novo. Já travou algumas vezes aqui, ó. Vou ensinar um macete para tentar fazer funcionar. Adicionar peça, SVG. Vou botar aqui o dragão. Ao invés de você marcar usar a superfície agora nesse tamanho, ele vai tentar calcular como que usa e vai dar problema. Vamos diminuir já a espessura dele, a profundidade, para meio, que é a mesma lógica do texto. E vamos reduzir o tamanho dele para caber na nossa peça aqui. Agora, ó, ele não está usando a superfície. Isso tem menos peso para o computador fazer. Pronto, ó, marquei juntar a superfície, deu certo. Para a gente poder visualizar melhor agora, eu vou clicar aqui, vou trocar a cor. Temos um dragão vermelho que a gente baixou o SVG e olha como é que ficou bacana o meu projeto, todo personalizadinho, bonitinho. E agora você pode adicionar camadas de detalhe a mais. Existe uma outra personalização também que é bem tranquilinho, que é o Fuzz Skin, para você adicionar uma espécie de textura, porque você não tem muitos recursos de modelagem aqui no fatiador, mas você tem algumas. Então posso clicar aqui, ó, no objeto, tá? Não na montagem, e vir aqui no pele felpuda, botar só contorno. Quando eu fatiar esse cara, ó, eu adicionei aquela textura felpuda na peça, não adicionei no desenho, no SVG que a gente colocou. Isso vai dar um contraste muito bacana entre a peça que você criou e o SVG que você adicionou. E por que eu não adiciono uma textura em volta do porta-lápis inteiro utilizando SVG? Bem, eu já tentei, inevitavelmente em todas as minhas tentativas o Bambu Studio travou. E ele faz uma projeção de modo que não fica legal em 360. Então, quando eu faço esse tipo de coisa, eu tento adicionar imagens, adiciono texturas em partes, mas sempre assim, sem exagerar muito, porque senão você vai ter problemas de travamento diversas vezes. E com isso chegamos ao fim da 8ª aula. Eu espero ter cumprido meu objetivo de mostrar para vocês ferramentas que permitam você soltar criatividade aqui no fatiador. Eu já tive relato de seguidor lá no Instagram que apenas com os vídeos curtos já conseguiram criar novos produtos e comercializá-los. Então usem bastante a criatividade, essas ferramentas são muito poderosas. E se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, aproveita e compartilha lá no grupo com seus amigos também que estão aprendendo impressão 3D. Até a próxima!